Antes de começar a oração desse vídeo, quero deixar aqui no primeiro link da descrição um e-book com 10 passos importantes de como você ter uma família abençoada e estruturada, filhos bem educados e as finanças organizadas. Corre lá nesse link e adquira o e-book. O texto que nós vamos meditar hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 5, dos versículos 20 ao 25, que diz o seguinte: Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correria atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que, vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Respondeu Geazi: sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. E ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou 70 quilos de prata em 2 sacolas com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou a sacola das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você estava, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Essa história fala sobre a lepra de Geazi, né? Por que Geazi foi atacado da lepra? Ele simplesmente pegou a lepra por causa das mentiras em que ele cometeu nesse texto. Então foram sucessivas mentiras que Geazi cometeu nesse texto. E muitas das mentiras em que nós praticamos, isso influencia diretamente na nossa vida. E as mentiras que Geazi apresentou aqui nesse texto fez com que ele pegasse uma lepra muito forte. Então, o que nós podemos aprender com esse texto e não sermos feridos pela vontade permissiva de Deus por causa das lepras que Geazi pegou e que nós também não venhamos pegar por causa dessas mentiras? Primeiro ponto, gostaria de compartilhar 3 pontos importantes com você que eu aprendo nesse texto, pelo qual não devemos seguir a forma como Geazi agiu, porque senão ficaremos feridos, ficaremos machucados ou talvez ficaremos enfermos por causa dos nossos erros. E Geazi aqui nessa história nos faz remeter a não praticarmos o que Geazi praticou. Então qual que é a primeira lição que aprendemos aqui nessa história de Geazi, né? Não se pode vender, negociar a bênção de Deus. Então Geazi estava negociando aqui, né? Se você olhar o texto, você vai ver que ele tenta negociar ou articular ou fazer alguma coisa para receber a bênção de Deus. Deus não gosta e Deus não precisa que negociemos nada, porque a bênção dele já é sobre as nossas vidas. Segunda lição que podemos aprender aqui nesse texto: quem não reconhece o seu lugar comete o pecado contra Deus. Então Geazi, ele não tinha a clareza de quem ele era em Deus. Ele não tinha a convicção de quem ele era em Deus. E quando ele não reconhece o seu lugar, ele acaba cometendo pecado. Quando você, meu irmão, não reconhece quem você é em Deus, você acaba cometendo pecado ou cometendo coisas que não agradam a Deus, porque você simplesmente não sabe quem você é. Terceira lição que aprendemos nessa história aqui, que Deus não deixa impunes os transgressores. E aí que vem a chave importante nesse texto, que muitas vezes, meu irmão, pela vontade permissiva de Deus, Deus permite certas coisas acontecerem na nossa vida para que aprendamos a não cometer aquele erro ou não cometer aquele pecado.
Porque não existe pecado, pecadinho nem pecadão, mas existe consequências por cada pecado. Talvez você está vivendo uma vida hoje que é consequência do seu pecado. Talvez você esteja vivendo uma vida hoje que você não gostaria de viver, mas se você fizer uma reflexão em como você está conduzindo a sua vida hoje, muito provavelmente deve ser influência ou consequência do seu pecado. Mas eu quero te dizer, se você está nessa situação, que você se arrependa e que você tire como lição o que você pode aprender desse erro ou desse pecado que você cometeu e essa consequência que você está sofrendo hoje. Então, qual que é a lição que você aprende com isso? E o que eu gostaria agora de concluir essa mensagem, porque eu quero fazer uma oração por você, meu irmão, é que nós somos chamados a sermos servos de Deus. Nós devemos ser instrumentos e a manifestação da graça de Deus aqui nesse mundo. Nós devemos ser canais de bênçãos na vida das pessoas e não pedra de tropeço. Tudo quanto Deus fizer através de nós, através da minha vida e da sua vida, não será para os nossos méritos, nem pelos méritos de quem venha a receber o favor de Deus, mas será a única e exclusivamente pelo amor, pela graça e pela divindade de Deus. Lá em Deuteronômio tem um texto que diz o seguinte, que não é pela força dos meus braços que adquirimos as coisas, mas é que Deus é quem nos dá força aos nossos braços para adquirirmos as coisas. Então, meu irmão, reconhece que você precisa de Deus e não caia nessa cilada, assim como Geazi, usando de mentiras para tentar se beneficiar com as coisas do reino. Deus não precisa de mentira nenhuma para abençoar minha vida e abençoar a sua vida. Anda de acordo e segundo a tua palavra. Por isso eu quero orar por ti agora. Pai, em nome de Jesus, neste momento eu quero orar e interceder pelo meu irmão, pela minha irmã que está ouvindo esta oração. O Senhor é um Deus que conhece a vida deles, o Senhor é um Deus que conhece a alma, o Senhor é um Deus que conhece o mais íntimo do coração dessa pessoa, que talvez tenha mentido, talvez tenha trapassado, talvez tenha agido de forma, ó Deus, que não tenha agradado ao Senhor. Talvez tenham enganado pessoas, tenham mentido para pessoas, ó Deus, tenham mentido para familiares, tem tentado, ó Deus, enganar ao Senhor e a Tua palavra, mas nós sabemos, ó Deus, que não tem como enganar ao Senhor, não temos como fugir dos Seus olhos, ó Pai. Por isso eu quero orar por esse meu irmão, por essa minha irmã que está ouvindo esta oração agora, Pai. Que eles possam ser grandemente tocados, ungidos e consagrados pelo Senhor. Pai, livra-os da morte, livra-os da obra do inimigo, livra-os de toda lepra, livra de toda doença, livra de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Que eles não venham a ser como Geazi, mentindo, agindo de forma leviana, de forma que desagrade a Tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu peço que a Tua bênção, que a Tua graça venha sobre esse meu irmão, essa minha irmã que está ouvindo esta oração agora, Senhor, está ouvindo essa meditação e que, Senhor, que ela está se deparando, ó Deus, com essa história, com essa situação agora, Pai. Por isso eu peço, Senhor, em nome de Jesus, entra com o Teu poder, entra com o Teu milagre, entra com as Tuas maravilhas na vida desse meu irmão, Senhor, na vida dessa minha irmã agora, Pai, no nome de Jesus. Abençoe a vida, abençoe a casa, abençoe a família dela mesmo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.